Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, ó Deus, pela Tua igreja. Querido Senhor, abençoe e guarda os nossos irmãos. Toma em Tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a nos portar diante de Ti, Senhor, nos postar diante de Ti, nos prostrar diante de Ti. Ó Deus, nos dá a graça para Te servir. Abençoa os nossos irmãos na cidade, os nossos irmãos no interior. Guarda, Senhor, esta geração da Tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias. Toma em Tuas santas mãos, Pai, os Teus ministros. Ó Deus fiel, nos ajuda, nos guarda, nos dá, Senhor, a graça e a sabedoria para permanecer na Tua presença, Pai. Deus bondoso e todo-poderoso, ouve a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1165, ano 22. O tema de hoje, meus amados irmãos, um tema especial para nós, bem especial, os ídolos e os vícios. O idólatra não tem responsabilidade diante do ídolo. Um crente, por mais fraco que seja, ele tem responsabilidade diante de Deus. Por mais fraco que seja um cristão, ele sente, ele sabe que terá que responder diante de Deus. O idólatra, não, porque é acostumado com o vício do Deus mudo, do Deus surdo, e não acredita. Nós vamos aprender sobre este tema, os ídolos e os vícios. O texto bíblico, Juízes, capítulo 17, todo o capítulo, composto por apenas 13 versículos. Não sem importância, é de alta importância que a gente aprenda, que a gente entenda, que a gente se volte para a palavra de Deus. Juízes 17:1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão para o Senhor, para o meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te darei este dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou as 200 moedas de prata e deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar
onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita, de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e sustento. E o levita ficou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me abençoará, porquanto tenho um levita por sacerdote. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, ajuda-nos, nos dá entendimento, nos dá a Tua proteção, nos dá, meu Senhor, sabedoria, discernimento e abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Deus Todo-Poderoso, opera em nossas vidas pelo Teu amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema: os ídolos e seus vícios. Os ídolos induzem a pessoa a acreditar que está bem. O ídolo é um agente de Satanás, por assim dizer, para fazer a pessoa acreditar que, tendo uma devoção, está bem. E não está. Quanto mais devoto, mais inimigo de Deus. Quanto mais dedicado a um ídolo, a uma entidade, seja real ou imaginária, eu digo real porque muitos se apegam aos mortos, muitos se apegam aos elementos que viveram, tiveram a história. O sujeito foi o fundador da cidade, e foi prefeito, e foi governador, e foi isso, foi aquilo, foi um benfeitor, e se torna o dominador da mente humana. O exemplo disto no Brasil é lotado, mas os principais no Ceará é Sobral, com Dom José Tupinambá da Frota, e Juazeiro do Norte, com o Cícero Romão Batista. Resultado: muitos acreditam que, pela sua dedicação a determinado ídolo, está bem. E não está. Está piorando. Vai piorar. Ainda vai perecer. A história lida aqui na Palavra de Deus, em Juízes 17, fala primeiro de um roubo, porque os idólatras, eles não têm responsabilidade diante do ídolo. Eles sabem: o ídolo é morto, o ídolo é inventado, o ídolo não existe, o ídolo não cobra e o ídolo não julga. O ídolo é simplesmente um mal, é um vício mental. E havia em Israel uma mulher rica. Ela era rica. O texto não diz assim, mas era rica. Olha, esta mulher, o que foi roubado dela, 1.100 moedas. E o salário anual que o Mica propunha pagar a este sacerdote é 10 moedas de prata. 10 moedas de prata era o salário anual. E a mulher, só o que foi roubado dela foi 1.100 moedas. E quando ela sentiu falta desse seu tesouro, ela começou a amaldiçoar o ladrão. E o ladrão era o filho. O filho era idólatra igual ela. Os vícios dos idólatras são os mesmos: mentir, roubar, trair, enganar. E ela amaldiçoou o ladrão.
Mas ela rogou tanta praga no ladrão que ele ficou apavorado. Aqui no capítulo 17, ele está devolvendo o dinheiro depois que ele ouviu que não queria, que nem pensava. Havia um homem das montanhas de Efraim cujo nome era Mica, o versículo 1 do capítulo 17, o qual disse à sua mãe, aqui já é o desfecho, as 1.100 moedas de prata que roubaram da senhora, que lhe foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, estão comigo. Fui eu que tirei. Ah, meu filhinho, meu Deus, oh, meu filhinho, ah, meu filho, bendito seja Deus que o meu filhinho está aqui. Pois é, mas eu não quero mais nem saber desse dinheiro. Dinheiro sujo, dinheiro amaldiçoado. E agora piorava porque a velha tinha coberto de praga. A mulher tinha lançado maldições. Maldito seja este ladrão. Não se sabe, não tem aqui o praguejamento dela, só diz que ela fez, mas não diz como foi. Mas o cara ficou apavorado. No versículo 3, diz que ele restituiu as 1.100 moedas de prata de sua mãe. Já pensou quantos anos daria para pagar o sacerdote? Se era 10 moedas por ano, o salário do sacerdote. E aqui foram 1.100, só a parte roubada, surrupiada. Então, ela pegou deste dinheiro, ela pegou parte deste dinheiro. Ela disse, ficou feliz, porque ele disse que o dinheiro está comigo. 1.100 moedas que eu não quero nem chegar perto mais, devido a maldições. Aí ela disse, este dinheiro eu te dou, meu filho, para fazer uma imagem de escultura e outra de fundição, ou seja, uma parte do dinheiro faz uma imagem de prata e outra parte do dinheiro paga alguém para fazer uma escultura, certamente tamanho natural ou até gigante, porque sempre fizeram ídolos vistosos, ídolos grandes, que chamavam a atenção. Bom, a verdade é que ele não quis saber deste dinheiro, não quis mais saber. Mas ela tomou 200 moedas, olha, 200 moedas, trabalho de 20 anos do sacerdote. 200 moedas. E mandou fazer o que ela tinha proposto no seu coração. Uma imagem de escultura e outra de fundição. Ele fez a capela e fez a dedicação. Fez um éfode, que era um símbolo, fez imagens pequenas para botar em altares secundários, de onde vem a cultura do altar-mor, é daqui. E o versículo 6 diz, aliás, no versículo 5 diz, este homem tinha uma casa de deuses e consagrou um de seus filhos. A princípio, o sacerdote daquela coisa era um neto da velha praguejadora. O Mica consagrou um de seus filhos para ser sacerdote da capela. Depois é que aparece o levita de Judá. Este moço de Judá é identificado no versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá,
da tribo de Judá, mas ele era levita. Os levitas eram uma tribo inteira, distribuída entre as outras tribos. Os levitas não tinham direito à herança e deveriam ser sustentados pela fidelidade dos hebreus. Quando os hebreus entravam em decadência espiritual e moral, levitas ficavam na lona, ficavam na pior, levavam a pior. E neste tempo, este levita estava sem ter nada, sem o que fazer. É tanto que ele vai se virar. Ele está saindo de Belém para procurar alguma coisa em qualquer lugar que lhe fosse conveniente. E este homem chegou na casa de Mica. Ele partiu da cidade de Belém, chegou na montanha de Efraim, na casa de Mica, que era na direção de onde ele ia. Ele não estava com o destino certo. E o Mica, conversando com ele, disse: de onde você vem? E ele disse: eu sou levita, mas moro em Belém, de Judá. E vou aqui peregrinar, estou procurando uma coisa, um negócio, procurando uma ocupação, alguma coisa que me seja conveniente, que me seja satisfatório. Aí o Mica diz para ele: e eu estava procurando uma levita, eu estava procurando uma pessoa. Fica aqui, fica comigo, versículo 10. Fica comigo, fica conosco. Você será por meu pai, vai ser como um pai para nós, o sacerdote. E a cada ano te darei 10 moedas de prata. 10 moedas de prata. Era salário anual de um sacerdote naquele tempo. Te darei 10 moedas de prata, além de vestimenta e alimento. E ele topou. Ele topou. Ficou. Consentiu o levita. E ficou com aquele homem naquele lugar. E foi como um de seus filhos, tendo direito a tudo. Fazia parte do contrato. O versículo 12 diz que o Mica o consagrou. Claro, o Mica tinha autoridade. Era o dono da terra, era o dono do ídolo, era o dono da capela. E consagrou o levita, e o moço ficou como sacerdote na sua casa. Agora o vício do idólatra fica configurado no último versículo. O Mica disse: agora eu sei que Deus vai abençoar a minha casa, porque eu tenho um sacerdote aqui. Eu tenho um sacerdote. Era um sacerdote improvisado. Era um sacerdote sem futuro. Era um sacerdote que tinha fugido da infidelidade dos outros. E era tão infiel que, sendo um filho de Levi, sendo um homem voltado ou conhecedor da palavra de Deus e do sacerdócio arônico, aceitou por 10 moedas de prata anual ser sacerdote idólatra. Os ídolos e seus vícios. Os ídolos estimulam a ganância, a mentira, a corrupção ou as corrupções. Os ídolos estimulam a
prostituição. Os ídolos estimulam a traição. Os ídolos, por serem mentira, todo ídolo é mentira. É uma mentira. Apareceu mentira. Mentira de alguém. A Aparecida, mentira. Pois é. O ídolo estimula os vícios. Mentira, desonestidade, prostituição, preguiça. Quanta coisa ruim a idolatria alimenta. Muita coisa ruim. São terríveis os resultados de quem aprende a valorizar o boché, o ídolo, a coisa inútil, nociva, prejudicial. O apóstolo Paulo, na sua sabedoria, falando da realidade da idolatria, o apóstolo Paulo diz que o que os gentios oferecem, a oferta dos gentios, não é para Deus e sim para os demônios. Todo ídolo estimula o mal. Os ídolos e seus vícios. Não poderia ser um tema tão atualizado, mais atual. Aqui nós vemos do começo ao fim deste capítulo. O começo é o ladrão confessando o seu crime, por causa das pragas que ouviu da própria mãe. E no final, é o ladrão acreditando no perdão de Deus e na bênção de Deus, porque teria um sacerdote idólatra iludindo eles com a mentira domesticada. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos dê a sua graça, nos ensine a fugir, como dizia o apóstolo João, fugir da idolatria. O apóstolo João e o apóstolo Paulo foram os dois mais cuidadosos em relação a este conselho. Fugir da idolatria. Fuja da idolatria. Fugir. João, o apóstolo de Jesus Cristo. Fugir da idolatria era um conselho de quem tinha amor pela igreja. Quem tinha o amor do Senhor. Não existe ninguém que tenha amor que não aconselhe. Quem tem amor, aconselha. Fugir da idolatria. Fugir dos ídolos. João, cheio de amor pela igreja, ele orienta isto, meus irmãos. E nós precisamos e devemos fugir. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, fugir da idolatria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, cheio de amor, no capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Ele sabia os vícios que a idolatria promove, além do afastamento de Deus e do encaminhamento para a condenação. Vamos orar ao nosso Deus, orar pelos novos convertidos hoje. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos, Pai, agradecemos pela tua bondade. E agora, meu Senhor, te apresentamos os nossos irmãos novos convertidos. Ó Deus, dá graça aos meus irmãos
que eles possam se desfazer rapidinho de toda idolatria, que eles possam queimar os ídolos, que eles possam quebrar, queimar, inutilizar, botar no carro do lixo. Ó Deus, que não venham enterrar, nem esconder, nem doar ninguém. Que eles possam destruir os ídolos, primeiro em seus corações e depois de seus lares. Amado Pai, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, opera na vida dos meus amados irmãos, crianças, jovens e adultos. Querido Senhor, recompensa os nossos amados irmãos, aqueles que te amam, aqueles que te servem, aqueles que são libertos, os que estão buscando a libertação. Ó Deus, dá vitória, dá vigor, dá graça, dá força e recompensa com a bênção dos céus os nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.